Olá, seja muito bem-vindo a esta visão semanal global macroeconômica, dia 9 de setembro de 2023. Hoje, sinto saudades aí, meu pai estaria completando 82 anos, né? E hoje também é aniversário da American Trade, né? Foi o dia em que ela finalmente recebeu o registro da Receita Federal. Começou um pouquinho antes, né? Como é natural. A Receita às vezes demora um pouquinho, mas enfim, hoje é a data, por assim dizer, formal de início aí da American Trade, mais um ano de vida estamos aí. Teremos bastante novidades esse mês. Fiquem ligados porque vai ter coisa nova aí, tá? A gente demorou bastante para começar a lançar as nossas mentorias e cursos, mas estão chegando. Estão chegando. Demorou porque a gente estava preparando muito bem, vocês vão ver só. A gente vai então olhar estes ativos que estão em tela. Houve o acréscimo de 2 ativos. Voltei com o índice das 50 maiores ou mais negociadas ações europeias e também seria o eurodólar. O eurodólar é um contrato futuro que mede o quanto de dólar está alocado em bancos no exterior dos Estados Unidos da América. É um indicador interessante. Ele tem o nome euro porque começou medindo o montante de dinheiro que estava na Europa, né, principalmente depois da Segunda Guerra, foi quando começou esse tipo de medição, né, em função dos auxílios que os Estados Unidos concederam aos países europeus. Mas ele foi ampliado depois, né? Então hoje em dia o euro, né, a palavra euro aí já não é bem apropriada porque existe dinheiro investido na Ásia, na América Central, América do Sul, enfim, qualquer lugar. Né? Ele mede um montante de, de moeda, né, de dólar americano, investido ou alocado em bancos no exterior dos Estados Unidos, de uma maneira geral. Claro que a Europa é uma das maiores detentoras, então existe um peso. Né? O euro ainda é uma moeda muito forte, né? Então existe esse peso. Tá? Porém, não não parta do princípio que é uma relação entre euro e dólar, não é isso. Ok? Vamos lá, vamos para os nossos gráficos então. Começando com os juros longos americanos, eu fiz algumas pequenas modificações nesse gráfico. Eu alertei na, na quinta-feira com a nossa visão mensal global macroeconômica de que a partir de setembro passaremos a adotar os candles Heikiashi modificados. Né? E eles refletem muito melhor a ação dos preços price action. Né? Então eu prefiro, é o que a gente utiliza costumeiramente na American Trader Academy como metodologia. Eu não estava usando aqui ainda porque às vezes as pessoas não entendiam bem, mas eu falei, não, a gente tem que estar realmente jogando com a nossa metodologia, né? E se vocês tiverem dúvidas, vocês naturalmente perguntam. Né? Existem os ambientes de questões, seja no YouTube, onde está esse vídeo, seja nas nossas redes sociais, para perguntar. Então, pergunte, tá? Fique à vontade. E não precisa mandar direct, não. Tá? Pergunta aberto para todo mundo, vou respondendo da mesma forma. Tá bom? Esses candles foram criados pelo mesmo criador dos candles tradicionais japoneses, né? Me foge o nome sempre dele. Deveria ter visto antes da aula, né? Do vídeo, mas enfim, não estou me lembrando agora o nome dele. Mas é o mesmo japonês que criou aqueles candles tradicionais que todo mundo conhece, criou esse daqui, né? E não foi sem razão. E eu também alterei de novo para a base de 4 horas. Eu acho que realmente eu fiz várias simulações essa semana e eu acredito que a base de 4 horas ela está muito mais firme em mostrar o que está acontecendo no mercado. Tá? Eu estava usando 6 horas, né, porque dividia aí o dia em 4, né, mas preferi passar para 4 horas, dividir o dia em 6, lembrando que no mercado global funciona 24 horas por dia praticamente, né, fora os períodos de parada aí, 23 horas mais ou menos, né? Mas ele continua, né? Ele faz o dia todo. O gráfico dele é da meia-noite à meia-noite. Então, né, da 0 hora à meia-noite. Ou às 29, às 23, 59, 59. Então tem tudo a ver. Bom, vamos olhar então os juros aqui. A gente percebeu já, né? Já comentamos isso, que os juros fizeram
uma virada, começaram a subir. O que nós já vínhamos dizendo que era o esperado, que era o natural. Mas o gráfico é o gráfico, né? Ele passou por uma subida aqui, corrigiu, né? E ele está retomando, de certa forma, esse movimento de alta. Mas ele está batendo numa resistência muito importante, que é a mandíbula do crocodilo. E daqui ele tende a descer, de fato. Ele tende a voltar. Aqui a gente está numa micro tendência de baixa. Os candles aqui já estão verdes, significa que estavam numa micro tendência de alta. A gente está olhando gráficos intradiários, então ele serve para operações curtas, né? Se você quer ter operações longas, é melhor ver os gráficos que a gente apresenta no mensal, né? No caso do global foi na quinta-feira passada, dia 7. E aqui ele já encontrou resistência. Tá bem claro que ele encontrou resistência. Olha como tá claro para ver ali. Ele fez um candle cinza, já começou com um candle azul escuro. É típico de um mercado que está encarando uma descida. Pode ser que ele suba, pode ser que ele suba, mas ele está encarando uma descida. O crocodilo está virando. Né? Os respingos e a boca do crocodilo já estão acima dos dentes do crocodilo. Né? Estão se aproximando, né? Os respingos praticamente tocando aqui, ou já tocaram a mandíbula. Né? Então, pode ser que vire realmente. O que a gente pode ver aqui na mordida do crocodilo? Olha, os respingos foram lá longe, a boca do crocodilo, né, o lábio do crocodilo, já está cruzando aqui, ou já cruzou, na verdade, os dentes, né, ou seja, ele está virando a boca dele. Né? A gente diz que na baixa, né, na queda, ele nada de barriga para cima, e aqui ele nada na posição normal. Então ele está virando de fato. Né? A mandíbula está caindo, mas ela está bem alta ainda. Ela está batendo lá no 38,2 de Fibonacci. Né? Então não dá para dizer que virou. Está virando, mas não dá para dizer que virou. Tá? Facilmente, né, o respingo ele é muito volátil, ele pode voltar para a zona inferior, para a zona negativa. Certo? O Maximus está com uma intensidade de deslocamento de 15, ainda é fraca, mas é positivo. Né? Praticamente não dá para ver aqui a barrinha onde ela está. Ela está com 0,1, né, ou seja, nada, mas está ali, assim, um milímetrozinho positivo, por assim dizer, né? De maneira figurada. Então, me parece mais que isso tudo aqui foi o efeito da correção do movimento. Que ele está encontrando resistência, ele vai voltar a cair. Tá? O mercado de juros é um mercado muito sensível a resistências e a suportes mais fortes. E a mandíbula é um suporte forte. Para ele virar, ele tem que vir com vontade. Aí eu não estou vendo tanta vontade aqui. Então, minha visão é de que ele chegou num topo intermediário, né, numa resistência, e vai começar a corrigir. Na verdade, corrigir não, vai retomar a tendência para baixo, né, porque a tendência aqui estava para baixo, né, o crocodilo está mostrando a tendência para baixo. Então ele vai retomar. Se for uma correção, ele vai retomar. Ok? S&P, um dos mais importantes índices da Bolsa de Valores americana, nesta semana, né, essa linha aqui estas linhas separam as semanas, ele enfrentou um movimento de baixa, lateralizou mais para o final da semana, né, após o meio da semana, e começou a dar uma subida com candles todo cinza, ou seja, sem uma tendência definida. O crocodilo está para baixo, né, mas, de novo, respingo e boca já tocando o dente, ou os dentes. Né. Significa que ele começou um movimento de correção. Vai corrigir? Eu acho que não. Não está me parecendo aqui que ele tenha força para corrigir e virar, reengatar uma toada de alta aí, uma pernada de alta. A mordida do crocodilo, bastante tímida, né? A linha 0 está aqui, ó. Não está tão forte a linha vermelha lá em cima, né? Ela não está tão distante da média, né? Que é a linha 0, média estatística. O respingo e boca cruzando os dentes, mas sem muita convicção. O Maximus está com um índice de deslocamento 32, ainda no lado negativo, né? Ou estão cinzas ali, porque não tem tanta intensidade, ele começa a ficar colorido no 35. E já começou a desacelerar um pouco o movimento. Na minha opinião, ele pode corrigir mais um pouco, pode chegar na mandíbula, mas ele vai voltar a cair.
não vejo graficamente uma possibilidade dele virar. Mas ele parece estar virando numa visão maior. Por exemplo, a média de 55 cruzou a de 144 aqui. Certo? Isso daqui é um indicativo relevante de que o mercado começa a tomar ares de alta, mas isso às vezes demora para se manifestar. Tá? Então, sem empolgação, vamos com cuidado essa semana. Eu acho que ele ainda passa por alguns movimentos de baixa antes de virar para alta. Mas ele está começando a tomar um jeitão de que está querendo virar. Certo? Nasdaq. É algo bem parecido, né? Bem parecido. Bem parecido. São as mesmas observações. Ok? Vamos passar mais rapidinho aqui. Dow Jones, também um índice importantíssimo para medir, né, o mercado. Ele tem bem menos ações, tem 30 ações, mas ele mede muito o aspecto industrial de base da economia americana. Então ele é relevante. Olha como ele se comportou de maneira também similar. Está corrigindo com alguns candles já verdes. Né? O crocodilo não virou, mas olha só, ele também está do mesmo jeitão. O índice de deslocamento do Maximus está um pouco melhor, ele está com 36,7 e já está do lado positivo. Não obstante, eu acredito que ele vai passar por uma retomada de tendência, que é para baixo ainda. Né? Ele está corrigindo, ele vai retomar para baixo antes de realmente poder passar para alta. Não acredito numa alta imediata. Tá? As médias aqui, a 144 está aqui, ó. Ela está mais curtinha, porque eu estou usando contratos mais curtos, né, mas elas estão se aproximando para se cruzar. Ok? Russell é o das pequenas, né? Ele estava num suporte bastante significativo, enfrentou essa queda toda e não esboçou ainda uma correção. Ele corrigiu para o lado, né? Ele lateralizou. Ficou com candles sem expressão de movimento, né? O cinza. Mas ele não fez como as outras de pressionar aqui até próximo da mandíbula. Certo? A mordida do crocodilo ainda é típica de queda. O Maximus também típico de queda, de retomada da queda. Então, Russell realmente está mostrando que o mercado ainda tem algo a cair, né, antes de começar a subir. Ok? Juros 10 anos alemães, né, como reflexo da economia europeia. Veio a queda aqui, né, depois de um duplo topo. Eu não opero muito esses padrões gráficos não, mas é relevante, né, quando bate uma resistência dupla. Ou quando testa, né, a resistência, como a gente costuma falar, e ela na verdade é tripla, tem um aqui, um aqui, um aqui. Ela caiu, encontrou suporte, tá, próximo desse amontoado aqui, ó, subiu, está se comportando bastante parecido com as ações americanas, né? A mordida do crocodilo realmente está avançando mais forte para a virada. O Maximus ainda está negativo, né, menos 11,7 em termos de intensidade de deslocamento, mas já está positivo aqui. Olha que interessante. A barrinha já está positiva, mas a intensidade dela está negativa. Certo? Ou seja, tem algo freando esse movimento. As médias estão muito juntas, né? Elas estão caminhando juntas. Não diz muita coisa, certo? E já começou a retomar a tendência. Então, ao que me parece, é isso mesmo que vai acontecer. Tá? Ele corrigiu, começou a retomar a tendência normal de queda. Vai fazer mais um movimento e talvez daí sim ele comece a subir. DAX, o índice alemão, né, como reflexo das ações europeias, muito parecido, porém com menos intensidade essa correção. Foi mais lateralidade. Ele não teve um movimento lateral com um pouco de alta. Está bem lateral aqui. A mordida do crocodilo baixa, forte. Né, e a intensidade
deslocamento do Maximus, ela está boa, ela ainda está para cima, bem positiva. As barrinhas estão bem tímidas aqui, ainda no lado negativo, né, mas com intensidade de deslocamento positiva. O que mostra que ele pode subir mais um pouquinho para testar a mandíbula do crocodilo, por exemplo. E depois sim cair, mas vai cair. Essa é a nossa visão. O índice alemão vai cair mais esta semana. Se bem que o fim de semana às vezes mudam as coisas. O índice das ações europeias, das 50 ações europeias, ele ainda está, né, mesmo comportamento, caindo, ele ainda está corrigindo. A mordida muito abertamente mostra queda. O Maximus tem uma intensidade de deslocamento ainda de 54%, ainda está no lado negativo, mas tentando subir, né, com aceleração. É bem possível que ele corrija um pouco mais, talvez até a metade do caminho aqui entre dentes e mandíbulas, ou talvez chegue a bater na mandíbula, mas vai cair depois. O movimento de queda ainda é muito forte. Ok? Euro-dólar é aquele, né, o Stocks foi um deles, e o euro-dólar é o outro, né? Ele é cotado em Chicago, né, Estados Unidos, e ele teve aí uma lateralidade, né? É um ativo que tem bastante liquidez, mas ele às vezes fica algum tempo sem modificar, sem mudar. Teve um fechamento do crocodilo, ou seja, isso complica um pouco a leitura, e começou a cair. Certo? Começou a cair. A mordida do crocodilo é indicativa de queda, mas está conturbada. Certo? O Maximus está numa indicação de queda também. E o próprio gráfico aqui, indicação de queda, o crocodilo começa a abrir para baixo. Então, tudo mostra que deve haver uma redução, né, uma queda do euro-dólar essa semana. Ok? Ouro lateralizado. Mas olha que tá. Aqui tá tudo subindo, né? Tá tudo subindo. Não dá para dizer, né? Apesar dessa elevação das linhas verdes, a linha vermelha também elevou, então não mostra muita coisa. O Maximus ainda está no indicativo de baixa, o crocodilo no indicativo de baixa. Ele está caindo. Né? A linha que está passando aqui é a 144, virou 144,55. Então, em termos de médias, dá algum ar de que vai subir, mas a melhor estimativa aqui é de que vai voltar a cair ou vai continuar lateralizado mais tempo, talvez até tocar a mandíbula quando elas se encontrarem ao longo da semana ou talvez da outra. Não é muito estimulante não. O fato é, o ouro quando não se mexe, o mercado está observando. Certo? Ele ainda não sabe bem o que fazer, está observando. É isso que significa. Euro-dólar mostra continuação da desvalorização do euro frente ao dólar. É bem lateral, não é nenhum movimento mais abrupto como esses daqui, é bem lateralizado, né? Chegou até a ter alguns candles verdes aqui, mas não deu em nada, certo? Agora aqui começou a dar uma fechada no crocodilo, olha só, começou a dar uma fechada. Isso daqui pode ser apenas um indicativo de correção, porque é bem forte a queda, né? É bem forte essa queda aqui. Não dá para estimar que ele vai simplesmente virar, não. Vai continuar caindo. Essa é a melhor visão nesse momento. O Maximus até tem algumas barrinhas positivas, mas com indicador de deslocamento negativo, ou a aceleração negativa, minha opinião é que continua caindo. Libra, parecida em muitos casos, mas mesma coisa, continua caindo. Certo? Vamos ir um pouco mais aqui. Franco suíço. Aqui inverte a leitura, né? Quando sobe, é o dólar quem valoriza, quando cai, é a moeda em questão, é a outra moeda quem valoriza. E aqui está subindo, significa que o dólar está valorizando frente ao franco suíço. Aí sim, isso é um bom sinal de que a economia americana parece estar se fortalecendo, pelo menos à vista dos maiores investidores. Ok? A mordida do crocodilo não é tão estimulante assim, ela está caindo, né? Significa que está perdendo força esse aumento todo aqui, o que é até natural, né? Foi um esticado bem grande, está lateralizado agora.
É normal que esteja acontecendo uma correção, mas pode ser que chegue a ser uma virada, pode ser que ele está chegando num topo. O Maximus, nada muito estimulante aqui, né? Bem fraco. Tá? Então, minha visão é que ele está chegando numa resistência, está começando a exaurir o movimento, certo? Mas ainda tem alguma coisa para subir eventualmente. Certo? Pode subir, como pode não continuar lateralizado. Tá? Pode cair, eu acho que leva mais um tempinho. Tá? No mínimo, seria o fim da semana, ou talvez a semana seguinte. Tá? Eu acho que ele ainda tem alguma coisa para fazer essa semana, mais para lateralidade do que para alta. Ok? Yen, moeda japonesa, idem, né? Sobe a dólar valorizando, e é isso que está acontecendo. Já começa a aparecer aqui uma micro tendência de baixo, ou seja, ele pode estar encontrando um topo. Olha como é que está a mordida do crocodilo doidona. Né? Ou seja, teve uma correção aqui, o crocodilo decaiu, fechou a boca, está abrindo de novo. O Maximus ainda está no lado negativo, mas tem uma intensidade de deslocamento que começa a se tornar mais significativa. Certo? Nossa visão aqui é que ele está chegando num topo e vai começar a corrigir. Yuan também mostra a força do dólar, né? Dólar subindo, subindo, frente ao Yuan. Está mantendo aqui uma faixa estreita, né, entre a borda do pântano e as linhas de volatilidade, né, principalmente o Bollinger. A mordida do crocodilo está bem paralela, né, bem conforme esse movimento estruturado, organizado aqui. Né? Parece até que é feito por encomenda. Né? Eu sempre falo que o Yuan é manipulado, fortemente manipulado, todos são, mas o Yuan é bastante. Tá? Bem positivo aqui ainda o Maximus, com uma intensidade de deslocamento negativo. Então, ele pode estar sofrendo aí alguma correção, mas ele vai para cima, ele vai continuar. Tá? Em algum momento ele vai ter que corrigir. Pode ser essa semana? Não há indícios aqui que permitam dizer que está próximo de uma correção. Então, a não ser que o mercado decida que quer fazer uma correção, né? Ou seja, realização de lucros, não dá para dizer nada. Por enquanto, ele está francamente indo para cima. A única coisa que mostra para a gente é que os candles estão enfraquecendo, o movimento está enfraquecendo, mas ele enfraqueceu em vários momentos aqui, que é quando ele cai, toca a borda do pântano e depois sobe de novo. Então, movimento bem estruturadinho. Tá? Eu continuaria olhando para ele como movimento de alta, tá? Com possibilidade de correção. Petróleo WTI, ele teve uma alta muito boa na semana anterior. Nessa semana ele ficou bem lateralizado, com ligeira alta. Teve alguns dias aqui que teve movimentos expressivos, mas foi difícil operar. Eu opero petróleo, né? Essa semana foi bem difícil operar. Não tinha muito movimento expressivo, de repente acontecia de uma vez. Geralmente quando a gente parava para ir no banheiro ou no almoço, impressionante, né? Parece que tem alguém olhando, mas não tem, né? Acredite. E as linhas de volatilidade bem fechadas. Né? A mordida do crocodilo ainda em alta, né? Principalmente devido à linha vermelha aqui embaixo, mas bem fechada. Pode ser um prenúncio de uma virada. O Maximus caindo, fechando. Né? O que está acontecendo aqui? Ele está diminuindo, ele está. Aquela teoria da mola, né? A mola está comprimindo, 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 comprimindo. Daqui a pouco ela, bum, expande. Certo? Já brincou de mola, tenta fechar ela assim, segurar, daqui a pouco ela, bum, foge do seu dedo e expande. É o que acontece no mercado. Quando fechou muito aqui, ó, e ela vem andando com a volatilidade bem fechada, olha a expansão que ela deu, né, quando abriu. Agora ela está fechando de novo. Ela vai ficar lateralizada. Mais de uma hora para outra ela vai expandir. É difícil prever com antecedência, né, com bastante antecedência, se isso vai acontecer, por exemplo, nessa semana. Tem que acompanhar para ver. Certo? Mas na hora que acontecer,
é preciso estar no mercado para poder entrar junto, para aproveitar essa esticadona que dá. Não tem como você falar, vou prever isso um dia antes, 2 dias antes. Não nesse tipo de gráfico que a gente está colocando aqui, que é para uma visão semanal. Ok? Então, eu diria que tem tudo para subir mais. Parece que vai ser uma subida forte, mas é uma questão de observação e espera do movimento ideal. Neste movimento aqui não é bom tentar operar não, principalmente se você está começando, tá? Ou ainda não tem uma larga experiência acumulada. Se você não tem aí uns bons 5 anos de trading, é melhor não operar esse ativo essa semana ainda, tá? Porque você pode se dar mal. Vai ter muito falso sinal. E saber separar o falso sinal do bom sinal é tarefa para gente experiente. Você tem que ter muita hora de tela, muita experiência para poder entender isso. Ok? Então, deixa eu voltar aqui. Então, esses foram os ativos dessa semana. Espero que tenham gostado. Nós temos apresentado sempre essa visão global macroeconômica, semanal e mensal. Ela te dá insights, se você souber aproveitar, né? Ela serve para mim, certo? Eu assisto de novo, né? Depois que eu faço isso daqui, olho o gráfico também mais detidamente. Aqui a gente não pode expandir muito, né? Porque o pessoal quer vídeo de 5 minutos, senão não assiste, né? Felizmente é uma preguiça generalizada. E preguiçoso ou preguiçosa não vence na Bolsa de Valores. Então, se você se dedica aí seus 25, 30 minutos, que é que costuma durar esses vídeos, eu tenho certeza que, e com atenção, né, fazendo suas anotações, eu tenho certeza que elas vão te ajudar nas suas operações diárias. Bom, ou de alguns dias. Perfeito? Então, vejo vocês agora na segunda-feira com a visão semanal do mercado brasileiro. Obrigado, um abraço, até mais.